O que eu devo controlar no financeiro da minha empresa? É uma boa pergunta e pode ser que você esteja se fazendo essa pergunta também. Então vamos lá. A gente precisa ter em mente 3 grandes situações. Tá? Primeiro, a gente precisa centralizar os dados. Muitas vezes você tem um sistema, você tem planilhas de Excel, enfim, você tem alguma fonte onde você armazena o dado. Tá? Basicamente, o financeiro você vai precisar da data da movimentação, o que foi movimentado, quanto foi movimentado, para quem foi movimentado, nessas informações básicas. Só que algumas vezes você tem sistemas diferentes, tem sistema e Excel, tem, enfim, diversas possibilidades. Então é legal ter um apoio, como o BI nos dá, para centralizar essas informações. Então no BI a gente consegue, por exemplo, juntar tudo num lugar só e de lá criar essas análises. Uma outra coisa interessante é a gente conseguir fazer segmentações. Tá? A gente, quando olha o macro, a gente tem uma visão geral, só que a gente só vai conhecer e conseguir gerenciar e tomar as melhores decisões quando a gente souber a fração, o pedaço. Né? Eu tenho uma inadimplência ali e você consegue descobrir, por exemplo, que determinado tipo de cliente ou de determinado tipo de produto te dá uma inadimplência maior. Ou uma região do país te dá uma inadimplência maior. Então, conforme você vai analisando e vendo os seus dados, você vai criando estratégias ali para poder melhorar e performar ainda mais. E tudo gira em torno disso, né? Tomar melhores decisões, vai vender mais, vai reduzir custos, enfim, você vai ter uma performance melhor. Então, o BI ele vai ajudar a gente nesses 3 pontos aqui. A gente vai centralizar os dados, a gente vai conseguir ver esses dados de forma segmentada para você poder tomar decisões orientadas, tá? E, de fato, vai melhorar a qualidade da sua decisão. Beleza? Então, vamos para o BI. Então, aqui a gente tem um BI que eu preparei para vocês de controle financeiro. Eu chamo de controle financeiro / comercial, porque sempre a gente vai ter uma veia pulsando ali do comercial. Né? É bom a gente ver a finança e já dominar a bola e já virar para o ataque, que seria o comercial. Então, nessa primeira tela aqui, visão geral, tá? A gente tem uma tabela onde eu tenho aqui a análise mensal. Aqui em cima eu seleciono um ano, então 2024. Eu tenho todos os meses aqui e os principais indicadores. Então, eu tenho receita, despesa, o lucro bruto, que seria a subtração de um pelo outro, o lucro do ano, tá? O acumulado do ano. Então, por exemplo, aqui nesse mês, lucro 9 mil, depois 11. 9 com 11, 20. 20 com 12, né? Quase 21 aqui. 21 com 12, 33 e assim por diante. E aqui eu tenho o lucro acumulado geral, porque nessa base de dados aqui eu tenho um histórico de mais anos aqui, né? Então, esse acumulado seria o geral. Esse aqui do ano e esse o total. A margem bruta, o quanto a gente tem a receber, o quanto a gente tem a pagar. Inadimplência, quer dizer, o quanto devem a gente. E vencido, o quanto a gente está devendo os outros. Tá? Então, aqui a gente tem um panorama geral para você conseguir olhar e situar o seu negócio. Falar, não, beleza, eu sei que a minha inadimplência aqui começou a crescer em julho, ou eu estou deixando de pagar aqui a partir de outubro. Você consegue ver os dados. Uma outra forma de segmentação aqui é ver esses mesmos dados, só que agora por categoria. Então, aqui eu tenho as principais categorias do meu negócio. Tá? Eu tenho receita, despesa, lucro, enfim, todos aqueles indicadores por categoria. Então, eu posso listar aqui, sei lá, quem teve maior receita? Foi isso aqui. Ou quem teve maior lucro? Foi isso aqui. Quem teve o pior lucro? Enfim, aqui nessa tela, a gente consegue segmentar esses indicadores que você vai analisar de acordo com a categoria. Tá? Então, por exemplo, a minha inadimplência aqui. Eu tenho inadimplência somente em 2 categorias. Tá? Então, isso já vai pautar você para tomar alguma decisão. Uma outra coisa interessante aqui dessa tela é esse gráfico aqui. Tá? Eu gosto de analisar a tendência também. Então, aqui eu tenho a receita por trimestre. Tá? E você pode ir vendo aqui que ano a ano tem uma performance diferente. Eu vou olhar todos os anos aqui do meu negócio. Então, olhando todos os anos, eu vejo que, historicamente, o terceiro e quarto trimestre são os melhores. Tá? E eu posso agora fazer uma análise anual. Então, em 23, o meu terceiro foi pior. Aconteceu alguma coisa que em 24 foi o contrário, o terceiro puxou para cima. Então, aqui você olha a tendência para depois, quando a gente for para as próximas telas, a gente conseguir identificar o que ocasionou
esse aumento ou esse acréscimo aqui da performance. Beleza? Então essa aqui é a primeira tela, visão geral, onde você vai ver por mês ou por categoria. Então vamos para a segunda tela aqui. Naquela primeira tela, a gente vai ver os indicadores. E claro, lembrando que esses indicadores são personalizados, né? De acordo com o seu negócio. Então aqui nessa segunda tela, a gente vai ver aqueles indicadores de forma gráfica. Tá? Lá está tabular, e aqui a gente vai começar a ver um pouco do dinamismo do Power BI. Então aqui, por exemplo, eu tenho receita por empresa. Então eu posso ver aqui qual foi o cliente que trouxe maior receita. Lembrando, aqui a gente está analisando um ano específico, porque eu estou com 2024 filtrado. A gente pode ver por categoria e por produto. E a flutuação mensal aqui embaixo. O Power BI me permite realizar filtros aqui dentro. Então, se eu clicar nas receitas, eu vou ver aqui quais foram os meus clientes dentro de receitas que mais eu tive receita. Como foi a flutuação do ticket médio. Esse gráfico de baixo aqui é referente ao ticket médio. Então, a gente vai ver a qualidade da venda aqui. Ó. Em setembro aumentou a beça, o ticket médio. E quais foram os produtos que a gente vendeu dentro dessa categoria aqui. Tá? Aqui os nomes ficaram meio bagunçados porque a gente fez uma mistura dos dados, multiplicou valores aqui, enfim, a gente fez uma parametrização aqui. Mas não se liguem tanto no dado, entendam o conceito do relatório. Tá? Assim como eu posso olhar para uma empresa específica, então eu clico nessa empresa e eu vejo quais foram as categorias de receita, quais foram os produtos e assim por diante. Tá? Assim como posso olhar o produto também. Então eu olho aqui, sei lá, mensalidade está dentro de outras despesas e o cliente que mais me deu receita dentro daquele produto foi a empresa 6. Posso ver por mês também, que eu posso tanto filtrar lá em cima um mês específico, como eu posso clicar no mês aqui embaixo, tá? Independente da forma, o filtro vai ser realizado. Uma outra coisa que é importante a gente fazer é analisar o custo, tá? Aonde está o gargalo do nosso processo. Então aqui, similar à tela anterior, só que aqui a gente está olhando para a despesa. Tá? Então eu tenho aqui despesa total, total de despesa, despesa média, despesa mensal e a evolução da despesa comparada com o ano passado também. Eu clico em compra, então eu vejo que quais foram os meus fornecedores, tá? Então eu gastei mais com esse fornecedor aqui, aonde, né, qual produto, qual categoria, perdão, que essa descrição aqui estava inclusa, e aqui como foi a flutuação dessa despesa. Então, quanto mais informação a gente tiver, melhor. A gente poderia classificar essas categorias aqui em administrativas, pessoal, operacional, enfim. E a gente tem uma outra informação. Então, a gente pode ir refinando o nosso dado também para a gente melhorar a qualidade das nossas análises. Então, a mesma atenção que eu olho para a receita nessa tela 2, eu devo olhar também para os custos aqui na tela 3. Depois, é importante também a gente dar uma olhada nos clientes. Tá? Então, a gente olhar a receita, o ticket médio, a inadimplência por cliente. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vejo qual é, né, o meu melhor cliente em termos de receita. Aqui eu não tenho um ano selecionado, então eu estou olhando a minha base histórica, tá? Qual esse cliente que foi o que mais me trouxe receita. Eu vejo por categoria. E aqui eu trouxe também uma coisa legal para a gente ilustrar. Eu trouxe o ticket médio por estado. Então eu tenho cadastrado aqui dentro dos meus clientes o endereço deles. E aí eu selecionei lá o estado. E eu trouxe o ticket médio por estado. Isso aqui é legal. Quem está em branco é porque não tem um ticket, um endereço cadastrado. Mas dentro de quem tem endereço cadastrado, por exemplo, o Rio é quem tem o maior ticket médio. Se você consegue identificar e isolar um estado, uma região, enfim, um local que é melhor, você começa a... Clica aqui no Rio, você vê qual é a categoria que você mais vende e você pode procurar novos clientes para essa categoria nesse local. Então você começa a melhorar a qualidade do seu comercial olhando para os seus dados financeiros. Tá? Eu estou falando aqui muita coisa de venda, de cliente, pode não parecer financeiro, mas para mim o financeiro e o comercial eles estão intimamente ligados ali, né? E é isso que a gente está fazendo. A partir dos dados financeiros, de receita, custo, lucro, margem, enfim, a gente está traçando
premissas comerciais, para você poder vender mais. Vendendo mais, você vai ter mais um retorno financeiro, tendo retorno financeiro, mais dados para poder ativar e melhorar o comercial. Então, é um ciclo. Né? Aqui, eu estou olhando o ticket médio, mas eu poderia olhar, por exemplo, a inadimplência. Eu poderia colocar a inadimplência por estado. E aí, sei lá, imagina que um estado tem uma predominância de inadimplência, então você resolve não vender para esse estado. É uma tomada de decisão. Então, o BI, esse relatório aqui, ele ajuda você a tomar uma decisão. Ele centraliza os dados num lugar só e ele faz com que você tenha um arcabouço para poder chancelar uma decisão, uma ideia. Falar, não, eu vou fazer isso porque eu estou vendo aqui que o Rio tem melhor ticket médio, então eu vou vender mais produtos no Rio. Ou estou vendo que São Paulo tem maior inadimplência, então vou procurar não vender para São Paulo, ou vou vender de uma determinada forma para São Paulo, um outro gueto, enfim. Você vai tomar decisões com base nos dados. E é isso que o Power BI te ajuda. Uma outra coisa legal de fazer é olhar para os seus clientes e ver, por exemplo, quando foi a última compra deles e fazer uma ativação, né, uma reativação desse cliente. Então aqui, por exemplo, eu tenho a empresa, o e-mail é tudo da Bender. Se vocês quiserem mandar aqui, pode mandar um e-mail para a gente. A receita total de venda, ticket médio, beleza, você pode fazer alguns filtros aqui, ver quem tem mais venda, quem tem um ticket melhor. Mas isso aqui que é legal, a última compra. Então eu tenho a última compra de cada cliente. Eu fiz aqui um filtro, onde a gente pode filtrar aqui por determinadas ações. Então vou fazer esse aqui, ó, quem está ausente 2 meses. Então é quem está aí entre 31 e 60 dias sem compra. Então são esses clientes aqui. Então quer dizer, eles estão até 60 dias sem comprar comigo. Então a gente consegue automatizar esse fluxo. Você cadastra o telefone da pessoa e a gente consegue criar um link aqui, né? Pegar o link do WhatsApp e juntar com o telefone. E quando você clicar, já vai abrir a conversa do WhatsApp. Então você consegue fazer um follow-up, consegue fazer uma venda, um upsell, enfim. E aqui de forma mais detalhada, né? Você sabe o que a pessoa comprou, quantas vezes comprou, né? Qual foi o produto. Aqui não tem, mas a gente poderia colocar o produto para cada linha. Então, quando você for entrar em contato com a pessoa, você já sabe o que ela comprou e vai ter uma comunicação muito mais assertiva. E você previne danos, né? Em vez de tentar conseguir novos clientes, é importante também, mas você pode reativar os clientes que você perdeu. Reativando os clientes, você gera mais vendas, gerando mais venda vai ter um financeiro, com financeiro mais dados, com mais dados né, melhora a qualidade da sua tomada de decisão comercial. Então é um ciclo. Tá? Eu estou sendo enfático nisso porque eu acredito muito nessa engrenagem. Essa empresa, né, uma empresa é uma engrenagem. O financeiro, com o comercial, com o marketing, cada departamento desse vai girando a engrenagem de uma forma e a outra área tem que girar de acordo. Beleza? Então o financeiro tem que estar ligado com o comercial para poder otimizar os recursos, tanto financeiro quanto comercial. Outra coisa legal de se fazer, tá, nessas análises financeiras, é você comparar ano a ano. Então você sabia que, por exemplo, quanto foi a receita e a despesa de cada ano. Isso aí, essa variação do lucro, né, é a diferença da despesa e da receita. Como foi ano a ano, perdão. Então aqui em 22 a gente foi o primeiro ano, ele voltou menos 1. Depois a gente cresceu aqui 700%. Depois a gente cresceu só 47%. E aqui em 25 a gente está menos 97%. Só que o ano ainda mal começou, né? Então isso aqui tende a diminuir e eventualmente vir para o positivo. Beleza? A gente também entende aqui receita e despesa por trimestre. E aqui embaixo também. Isso aqui é legal, porque aqui, ó, o ano eu vou desselecionar, vou deixar aberto, sem ano selecionado, e deixar todos os meses do ano aqui embaixo. Então, esse gráfico aqui de baixo, ele está mostrando para a gente a tendência de receita, a flutuação de receita e despesa mês a mês, de forma histórica. Eu não estou olhando para ano, estou olhando para todos os dados desde 2022 até hoje. Então, eu vejo, ó, a receita é a linha mais escura. Eu vejo que em julho é meu pico de venda. Então, eu tenho que me preparar para dezembro, para julho, perdão. E aqui o finalzinho do ano também é estável, mas é o segundo patamar, digamos assim, outubro, novembro e dezembro.
Então é importante você saber aqui um dado comercial para você gerir o financeiro. Qual é o seu ciclo de venda, por exemplo? Esse relatório aqui não está focado nessa parte comercial. Mas você sabendo que, sei lá, o seu ciclo de venda é de 2 meses, você tem que antever um vale ou um pico desse aqui. Então, por exemplo, se eu sei que quando que é o pico de gasto, julho eu tenho um pico de gasto. Agosto, o meu gasto continua alto, né, em relação ao histórico, só que a minha receita cai. Então, talvez seja legal aqui eu tentar melhorar agosto. Eu tenho uma receita um pouquinho maior em agosto para ter mais gordurinha aqui para o resto do ano. Então, se eu sei que o meu ciclo de venda são 2 meses, eu tenho que começar a programar agosto em maio. Os leads que estão entrando em maio serão os leads que vão fechar em agosto. E aí eu consigo levar essa régua para cima. Entende? Então, olhando para o relatório financeiro, eu tiro um insight, falo, eu tenho que melhorar o financeiro de agosto. Cruzo com os dados comerciais, qual é o meu tempo médio de venda? E aí defino um parâmetro para o comercial. Passa isso aqui para o time comercial. Comercial, preciso de mais receita em agosto, então preciso que vocês gerem mais leads em maio. Aí isso aí vai desdobrar num trabalho para o marketing. Se você precisa de mais leads aqui, conversantes para fechar em agosto, então o marketing em abril precisa aumentar, né, as campanhas para obter mais leads para maio ter lead. Então veja aí que tudo é uma questão de engrenagem. O financeiro é a base. Para mim, a partir do financeiro que a gente determina o comercial, né, para ver o quanto a gente precisa. E a partir do comercial a gente vai desdobrando, né, dentro de várias ações, como o marketing, por exemplo. Então, eu gosto muito de ver, assim que eu estou analisando uma empresa que eu não conheço, de ver essa flutuação mês a mês, sem ano selecionado. Para saber, por exemplo, janeiro, o primeiro trimestre é um tempo difícil aqui, né? Tanto a receita é baixa, a sorte que a despesa é baixa aqui também. Nesse caso, em nenhum mês teve a sobreposição, né? A despesa passou a receita. Mas às vezes é comum ter alguns vales e picos ali. Então, sei lá, em abril a receita diminui, só que o custo aumenta. Se isso acontecesse, a gente teria que pensar o contrário. Falar, se meu custo aumenta em abril, o que é isso? É um software, é uma licença? Alguma coisa que eu pago anualmente em abril? Então, tentar distribuir esse custo nos outros meses para não sobrecarregar abril de uma forma geral. E aqui, por final, na última tela, a gente tem a nossa tela de metas, né? Então, isso aqui é muito, muito focado no comercial, mas é legal o financeiro acompanhar isso aqui também. Tá? Então, a nossa meta de receita, você tem uma meta lá mensal. No gráfico de cima, a gente vai acompanhar se bateu ou não. Então, não bateu, não bateu. Aqui bateu, bateu. Aí, legal. A gente está no 4º mês do ano. Então, janeiro, fevereiro, março e abril. 2 meses a gente não bateu, 2 meses a gente bateu. A situação atual da empresa é positiva ou negativa? Quando você olha somente esse gráfico, você não consegue ver legal. Talvez fique mais ou menos no 100%. 100% seria a meta. Mais de 100 bateu, menos de 100 não bateu. Então, eu gosto sempre de acompanhar também a meta acumulada. O que é isso? Em janeiro, tinha que ter batido, sei lá, vamos supor, 10. Não bateu 10, então ficou 8% abaixo aqui. Beleza. Fevereiro, tinha que bater 10. No acumulado, até fevereiro tinha que ter batido 20. 10 daqui, 10 daqui. Então, não bateu. Então, acumulou e foi para 90. Aí, em março, eu bati. Ele melhorou um pouco, mas mesmo assim eu estou abaixo do 100%. Então, quer dizer, eu ainda estou no negativo. No 4º mês, bati de novo. Cheguei em 99. Ainda não estou no positivo. Quando eu vou acompanhando aqui o acumulado, somente em novembro que eu chego no 100%. Então, veja vocês, eu vou contar aqui, quantos meses eu fiquei positivado. Então, eu fiquei março, 1, abril, 2, agosto, 3, 4, 5, 6 meses do ano. Aqui ficou equilibrado, né? 6 meses do ano eu bati e 6 meses eu não bati, só que eu terminei dentro do 100%. Às vezes, acontece assim, eu bati 8 de 12 meses, 9 de 12 meses, eu bati a meta. Só que os 3 meses que eu não bati por muito. Então, joga o seu acumulado lá para baixo. Então, sempre quando você for acompanhar a meta, é legal você acompanhar a evolução mensal, bateu ou não bateu. Mas comecem também a acompanhar o acumulado.
porque pelo acumulado é que você vai ver se de fato a sua meta está progredindo ou não. Beleza? Então, repassando aqui, ó, nesse modelo de BI, a gente tem aqui uma consolidação financeira com os principais indicadores, receita, despesa, lucro, enfim, tudo que você precisa para gerenciar o seu negócio. Depois você vai ter uma análise das entradas, uma análise das saídas. Você vai estudar o seu cliente, ver qual é o comportamento do seu cliente. Vai ter aqui uma tela de reativação de clientes também. Uma análise anual, para você comparar e entender como que é a dinâmica da sua empresa perante os meses dos anos. E uma análise da meta também, tanto mensal como o acumulado. Tá? Então, esse aqui é um relatório de BI, esse aqui é um controle financeiro dentro de um processo de BI. Então, se você precisa melhorar a qualidade da informação, da tomada de decisão, ser mais assertivo, né? Vender mais para o cliente que você já tem, ou para o cliente que você já teve, o BI vai te ajudar. Vai ter aqui um link aí, o QR Code, entre em contato com a gente, né? Isso aí vai ser importante para vocês. Qualquer necessidade que vocês tenham de implementar soluções de BI, de melhorar a gestão da empresa de vocês, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer do mundo em atendê-los. Tá? Se você ficou interessado em personalizar o controle financeiro, o controle comercial, converse com a gente, entre em contato aí via QR Code, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em implementar o BI para você aumentar a sua performance.